Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Quero, esses dias, falar de algumas coisas que, pelo menos, eu tive muita dificuldade em minha vida. Algumas delas eu ainda estou tendo como desafio. Hoje eu queria falar um pouco sobre crítica. Como é que você lida diante das críticas? Qual é a sua avaliação pessoal, assim, no fundo do seu coração? Não é o que você entende na academia, o que você aprendeu, alguém já disse. A sua avaliação. Você já está lidando bem com as críticas? O que significa crítica para você? Então, quando nós pensamos em críticas, eu confesso que não é fácil lidar com a crítica. Primeiro que a ideia crítica que nós vivemos hoje é sempre uma ideia pejorativa, tanto para quem faz, quanto para quem recebe. A ideia que nós temos quando uma pessoa nos dirige uma crítica, a ideia que nós temos é que estamos sendo atacados. E, na verdade, esse verbo criticar, a ideia principiológica dele, é uma palavra que vem do grego, critiquer. A ideia é muito simples, a ideia desse texto. É simples para separar e escolher. Então, a ideia é quando nós devolvemos uma crítica ou fazemos uma crítica a uma pessoa, nós estamos separando alguma coisa, nós estamos escolhendo alguma coisa. É como se eu estivesse fazendo uma separação entre o joio e o trigo, entre o peixe e as espinhas. Essa é a ideia básica. Então, no português, isso foi mudando um pouco. E eu diria que nós temos agora uma ideia mais de distinguir entre o verdadeiro e o falso. Essa ideia mais moderna vai aos poucos nos mostrando que também na língua portuguesa a ideia crítica está certo. O que eu estou fazendo? O que eu estou construindo? Será que alguém pode chegar para mim e dizer, olha, que tal se você colocar um pouco mais de investimento na fundação para que essa casa não caia? Então a crítica é algo que deveria ser lidada por nós, independente do outro. Eu não posso me ferir porque o outro não tem habilidade em conduzir a sua palavra crítica. Essa não é a ideia do texto central. Então, de maneira bem geral, não é fácil lidar com as críticas, não é fácil absorver a crítica, porque geralmente ela vem com uma conotação negativa, como uma flecha de ataque. Agora, eu e você, queria te dizer que nós precisamos desenvolver características em nós que a crítica, ela vai funcionar como uma oportunidade de mudança, uma oportunidade, eu diria que, de avaliação. Por quê? Porque na consciência e na maneira que quem está fazendo a crítica, ela dirige, eu preciso ter maturidade para entender que o que o outro fala não pode construir em mim ideias assertivas ou erradas. Eu não posso viver assim. Eu não posso ser uma pessoa que, à medida que sou criticado, eu me esquivo de alguma coisa. Eu não posso ser uma pessoa ignorante ao ponto de entender que uma crítica, ela tem em si, ainda que venha com veneno, a sua nobreza. A crítica não pode me desestabilizar, me desconstruir. A crítica, independente de como, de quem faça, ela tem que sempre me ajudar, tem que sempre construir, tem que sempre fazer separações na minha alma. E é interessante como pessoas inseguras, elas têm um sentimento sempre, na maioria das vezes, de que a crítica é destrutiva e quer te atacar. Mas olha, nós não podemos ser assim. Nós devemos usar a crítica como uma oportunidade de avaliação. Nós temos que usar a crítica como que uma oportunidade da outra pessoa expressar opinião. Eu não posso me fechar. Por mais que o outro seja venenoso, como nós falamos muito, seja tendencioso, seja maldoso, mas eu não posso fazer isso. Então, a minha preocupação eu preciso viver com uma preocupação com o que Deus pensa a meu respeito. Eu não posso simplesmente fingir que estou bem e tudo que o outro fala move a vela do meu coração para uma direção. Não pode ser assim. Eu tenho que respeitar as pessoas, eu tenho que entender, eu tenho que avaliar, eu tenho que receber bem o que as pessoas falam, mas eu não posso virar a vela do meu coração à medida que as pessoas vão me criticando e me conduzindo para um lugar. Jamais. E eu preciso descobrir quem sou eu. Se eu não fizer isso, é melhor me calar. É melhor entender que será um silêncio perturbador. Eu não vou aprender a me defender. Eu não vou aprender a me esquivar. E na verdade eu já vou começar como uma criança.
Uma criança que, ao receber a crítica, ela fica bem tristezinha e começa a chorar. Eu preciso influenciar todo o meu coração e não deixá-lo influenciar. Sabe por quê? Porque quando nós amamos de forma incondicional a Deus, pode ter certeza que o processo da nossa autoestima, ela é uma autoestima sadia, saudável. E se eu não entender isso, eu vou me desconstruir. Olha o que é que diz aqui no primeiro livro de Pedro, capítulo 3, verso 16, diz assim: fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam a você, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. É interessante que o que esse texto está querendo dizer, no fundo, é que ainda que venha uma crítica negativa, que envergonhado fique quem fez a crítica negativa, a crítica mentirosa, a crítica maliciosa. A crítica deve ser a construção de um momento melhor para quem é criticado e de um sentimento de ajuda para quem critica. Todo mundo que critica deveria dizer assim: eu estou levando ferramentas para melhorar o meu irmão. Todo mundo que é criticado deveria dizer assim: eu estou recebendo ferramentas para me auto-melhorar. Então, num processo da autoestima saudável, eu preciso entender que Deus tem uma linha para o meu coração, para a minha vida. Eu não posso viver de acordo com o que as pessoas fazem, com o que elas realmente estão dizendo, tá bom? Cada um realmente deve entender que o processo de mudança a nosso próprio respeito pode ser um conceito bom ou um conceito ruim. A depender de quê? A depender da maneira, da maturidade que eu lido com essas coisas. Que o Espírito Santo ajude você nessa primeira parte em aprender a lidar com a crítica. Amanhã nós falaremos a segunda parte sobre dificuldade de lidar com a crítica. Senhor, essa é a minha oração. Visita cada ouvinte, faz-nos perceber, entender como é difícil encontrar equilíbrio nessa área. Eu não posso receber uma crítica como quem recebe um veneno. Eu não posso receber uma crítica como quem recebe uma afronta. Eu preciso receber uma crítica como quem recebe ferramentas para melhorar a mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Como é que você lida com a crítica? Você tem dificuldade em lidar com a crítica? Você tem sofrido ao lidar com a crítica? Será que a crítica para você é algo que lhe causa muito, mas muito mal? Ou será que você é aquela pessoa, como eu disse na gota de ontem, que encara uma crítica como o recebimento de ferramentas para melhorar a sua estrutura? Será que você critica de qualquer jeito, sem zelo, sem amor, sem cuidado, sem preocupação com o outro? Ou você quer aprender a criticar como quem leva ferramentas para ajudar o outro? Criticar é muito fácil. Inclusive, nós vivemos uma época tão difícil que as pessoas tornaram a expressão crítica uma expressão pejorativa, uma expressão praticamente nociva. E o que mais me chama a atenção é que até nos meios religiosos, se uma pessoa fizer uma crítica, ela é tida como um herege, ela é tida como alguém que não vale nada. Por outro lado, há pessoas que não querem saber os pontos positivos, só querem criticar e encontrar o ponto negativo. Então é um desequilíbrio, é um desnível, e nós precisamos melhorar isso. Então realmente nós vivemos num mundo onde os críticos têm essa tendência a trazer veneno, a trazer angústia, a trazer dor, a trazer suas frustrações, e eles não pensam em construir. Mas eu sou esse crítico, eu não posso viver assim. Eu preciso reconstruir a minha cosmovisão acerca do que é realmente a crítica. Sabe por quê? Porque um ser humano criticado, ele precisa entender: eu recebi ferramentas. Uma pessoa que critica, ele precisa entender: eu estou levando ferramentas. Olha, eu tenho isso muito pronto no meu coração. Eu quero muito que as pessoas que venham me criticar venham sabendo que hoje, antes não, mas hoje, eu tenho um coração preparado para receber a crítica. E hoje eu posso dizer o seguinte: independente de quem trouxe a crítica, eu avalio. E também aproveito a oportunidade para avaliar quem está criticando. Quem sabe não posso ajudar com sinceridade alguém. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 11, verso 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esse texto aqui é extraordinário porque nós vamos ouvir e prestar atenção
que João envia mensageiros a Jesus, tem toda uma história aqui. João abre o início da vida de Jesus, depois de 380 anos de parada, é o que nós chamamos de período interbíblico, o período do silêncio, e nós vamos ver no início do Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, João aparece, sabe, de uma forma apoteótica, voz do que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos. É lindo a expressão, a narrativa. Só que agora nós vamos perceber que João, ele é apresentado como alguém, e isso é muito profundo, como alguém nascido de mulher. Ninguém é maior do que João. Mas é interessante que o reino de Deus, ele muda a sua forma, que o menor no reino de Deus é maior do que João. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é um reino comparativo. Ele é um reino de acréscimo. Então, o que eu vou perceber aqui em relação à crítica é que se você recebe crítica que você não vale nada, porque me disseram que eu não valho nada, porque eu sou ruim, nada, filho. Se você está no reino de Deus, você é acrescentado a Deus, e não importa o que você acha que você é, nem o tamanho que você acha que você tem, tá bom? Então veja bem, eu preciso entender que toda crítica, todo processo crítico, ele precisa ser saudável. Eu preciso me curar. Eu preciso me curar para a forma que o outro critica. Porque se o outro criticar com saúde, eu estou bem. Mas se o outro criticar com infecção, eu preciso continuar bem. Então, em vez de ficar procurando, olhando, grilando, brigando, eu preciso entender isso, que naturalmente, essencialmente, há pessoas que são críticas por causa do remorso. Ela já tem um remorso com você, ela já tem um remorso com ela mesma, então ela é uma pessoa que critica com remorso. Há pessoas que criticam por veneno, por causa de inveja, de ciúmes, de não aceitação, de autoestima baixa e por aí vai. Há pessoas que criticam, além da inveja, com despeito. Há pessoas que criticam com sentimento destrutivo. E há pessoas que criticam com sentimento construtivo, avaliativo. Então você, independente do que, como o outro critica, eu e você precisamos nos preparar para isso, entendeu? Então, se quem fala piora ou melhora você, isso não pode ser assim. Entendeu? Nós não podemos viver assim na dimensão crítica. Se o outro falou e eu conheço o outro, eu vou aceitar. Mas se o outro não tem nada de bom, eu não vou aceitar. Não pode ser assim. Eu sempre digo comigo no coração, é uma paráfrase da Bíblia. Eu digo assim: bem-aventurado o criticado, pois ele tem muito mais chance de ser melhorado. Vou repetir: bem-aventurado o criticado, pois ele tem muito mais chance de ser melhorado. Então procure a motivação de quem está criticando. Por que essa pessoa está fazendo isso? E isso, quem sabe, não vai gerar em você até uma aceitação do outro, para ajudar o outro. Eu e você procuramos ser essas pessoas que ajudam o outro, seja criticando, sejamos criticados. A alma, uma pessoa com a alma ferida, geralmente é uma pessoa que não critica com seriedade, não critica com amor, não critica com vontade de ajuda, sabe? É uma pessoa que vai aos poucos perdendo os seus sonhos, seus projetos, e ela quer sem querer até, às vezes, ela vai afastando você dos seus sonhos, tirando você do caminho. A crítica geralmente é uma crítica que vai te destruindo aos poucos. E mesmo que você se considere o pior nesse mundo, você é importante no reino do céu. Mas se eu me considero o maior nesse mundo, não importa, você é o mesmo diante de Deus. Pai, essas duas gotas sobre crítica, e me ajuda, Pai, a lidar com as críticas com saúde, com leveza, com espírito pedagógico. Nos ajuda a lidar com a crítica, com maturidade, com sabedoria, com amor, com devoção. Nos ajuda a lidar com a crítica, Deus, como desafios para nos tornar pessoas melhores, no nome de Jesus. Amém.